Sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um vídeo. Porque o livro de Enoque não está escrito na Bíblia, não faz parte do cânon, não faz parte da Bíblia, tanto da Bíblia católica quanto da Bíblia evangélica. Por que que não faz parte? Existem algumas discussões e algumas linhas de interpretações acerca do assunto. A maior polêmica é por causa da citação de Judas 1 e verso 14. A partir daí, faremos algumas análises do assunto. Algumas baseadas no que eu acho e também interpretações de outros. Também vamos incluir Gênesis capítulo 2 e verso 24, onde diz que Enoque foi tomado sem morrer. Ou seja, Enoque foi o sétimo depois de Adão e foi para o céu sem provar a morte. E também devemos estar ciente que o livro de Enoque foi escrito no ano 110 antes de Cristo. Tudo isso deve ser considerado. E este livro também não se encontra na Bíblia Católica e foi escrito no período intertestamentário, onde Deus não falava mais por profecias neste período. Tudo tem que ser considerado para fazer a análise acerca do assunto. Não apenas um versículo só de Judas 1,14 para dar a interpretação. Vamos analisar Judas 1 e verso 14, onde diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. É nesse versículo onde muitos questionam quanto à veracidade, ou o caso, por que que não está escrito, por que que o livro de Enoque não está na Bíblia. Agora cabe ver se o Enoque do livro é o mesmo Enoque, o sétimo depois de Adão, citado em Gênesis. Cabe ver se é o mesmo. Ou se foi alguém que pegou o nome de Enoque para dar credibilidade ao livro. Tudo isso deve ser analisado e levado em consideração. Outro ponto a ser visto, na ótica de alguns, Judas não citou o livro, mas disse apenas que destes profetizou Enoque. Veja que Judas não disse que no livro de Enoque está escrito assim, destes profetizou Enoque. Não, ele não disse que no livro está escrito. Apenas citou a profecia. Outra hipótese é que o Enoque do livro apócrifo não seja o mesmo Enoque de Gênesis, por algumas razões plausíveis. Vamos ver. Quando Enoque foi tomado por Deus, Gênesis 5:24, ainda não havia a escrita. Não existia escrita, era tudo transmitido de forma oral. Então, como ele iria escrever um livro se não havia escrita? O livro de Enoque foi escrito em 110 antes de Cristo, no ano 110 antes de Cristo, num período chamado intertestamentário, onde por 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, onde Deus não se revelava mais ao ser humano. Ou seja, Deus não falava mais com o ser humano. Neste caso, creiamos que não seria possível receber profecias. E mais, a escrita surgiu 4.000 anos antes de Cristo. Enoque foi o sétimo depois de Adão.
com certeza não foi o Enoque de Gênesis que escreveu, pois ele não sabia escrever, pois nem ao menos havia escrita. Enoque não era analfabeto, é porque não existia escrita mesmo. E também, ainda que Enoque escrevesse um livro, ou este livro, ou qualquer outro livro, o livro teria sido perdido no dilúvio, ou teria sido destruído no dilúvio, porque Enoque foi tomado antes do dilúvio, e tudo foi destruído no dilúvio. Então, ainda que ele escrevesse um livro, este livro teria sido destruído no dilúvio. O mais provável que alguém pegou o nome de Enoque e deu ao livro para ganhar credibilidade. Então, a pergunta é: por que Judas citou uma profecia de Enoque? A resposta pode ser: Judas citou apenas a veracidade da profecia de Enoque. Não significa sua aprovação ao livro apócrifo. O livro não foi tirado da Bíblia. Pelo contrário, o livro não foi colocado na Bíblia. Ele não foi excluído. Ele não foi incluído. Então foi simplesmente uma verdade extraída para ilustração. Eu vou fazer uma comparação. Eu vou comparar aqui com Números 24 e verso 2, onde diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Balaão e ele profetizou. Ele lançou uma profecia. Mas veja que Balaão era um falso profeta. Ele já estava caído nesta ocasião. Então, o Espírito Santo se apoderou de Balaão para fins de profecia, e não confirmando ele como profeta, somente para cumprimento de seus propósitos. Ciro, em Isaías 45, Ciro não era servo de Deus, e Deus o chamou de meu ungido. Ciro não era servo de Deus, mas foi escolhido por Deus para libertar Israel do cativeiro. Ele foi capacitado por Deus para uma missão, mesmo sem ser servo de Deus. Então foram inspirados em algum momento da sua vida por Deus para uma missão. E somente isso foram extraídos como algo de valor histórico, e não aprovando a pessoa sendo de Deus. Como diz, devemos julgar a profecia e não o profeta. Uma pessoa pode não ser serva de Deus, ou até mesmo um falso profeta, ou não ter uma plena comunhão com Deus, mas Deus pode usá-la em algum momento e pode depois nunca mais usar para nada. Em um momento foi preciso e Deus usou essa pessoa. Até de Salomão, uma pessoa me escreveu esses dias no canal falando como que Salomão não poderia ter sido salvo se escreveu tanto livro da Bíblia. Não tem nada a ver salvação com chamado. Nem todos que fazem a obra são salvos. Não podem confundir. Deus pode dar dons para uma pessoa, Deus pode usar uma pessoa e a tal não ser salva. Mateus capítulo 7, do 21 ao 23, nos prova isso. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos vão se justificar dizendo, Senhor, em teu nome, não profetizamos, não expulsamos demônios, não curamos enfermos? E ele vai dizer, não vos conheço. Devemos ficar somente com as Escrituras e não buscar fontes externas baseadas em profecias ou revelações que alguém teve, que não está em conformidade com a Bíblia. E outros livros, como apócrifos, e também livros apócrifos, que não condiz com o restante da Bíblia. Vamos ir apenas pela Bíblia. Paulo disse
para que de nós aprender a não ir além do que está escrito. Vamos ficar com os 66 livros e nos basearmos nele, porque já está completo. Coisas que só causam confusão e não levam a nada, melhor deixar de lado. Então é isso aí, obrigado a todos, clique em gostei, apesar que alguns não gostam do meu canal, mas clique em gostei, mas a maioria gosta. Clique em gostei, tem alguns que antes mesmo de assistir o vídeo, ele já clica em não gostei por antecedência. Mas é isso aí, clique em gostei, se inscreva se não for inscrito e até o próximo.